Pois é, eu não vou falar de religião e nem de igreja, embora todas as igrejas são maravilhosas. Todas as igrejas, a denominação não importa. Todas as igrejas onde Jesus está presente, a palavra de Deus está presente, é maravilhoso. Não existe nenhuma outra igreja maior do que qualquer outra igreja. Todas elas são a noiva do Senhor. Tá? Então, eu vou falar de oração. E é muito interessante porque eu sou de descendência japonesa, meus pais são japoneses. E mesmo que eu ouça muitas vezes palavras e ler em português, tudo que Deus fala entra assim no meu coração. Mas quando eu ouço um oriental falando, eu consigo, ou eu sou alcançada pelo Espírito Santo. Eu procuro, na minha oração, traduzir em japonês para falar com Deus, porque eu me sinto mais real. Então, cultura é uma coisa assim que existe, a gente sabe disso. E assistindo o Po, Jung, o Sheng, eu comecei a entender melhor, a inteirar melhor. E eu queria passar isso para vocês na língua portuguesa, tá? É uma japonesa, de descendência japonesa, que ouviu um grande pastor já falecido, o Po Jung, que falando em português, mas eu estava sabendo o que tinha atrás daquilo que ele estava falando. Eu achei fantástico. E ele falou sobre oração. Eu nunca soube orar tanto quanto eu estou sabendo orar agora. E eu vou traduzir em português o que ele falou. Tudo bem, gente? Em primeiro lugar, ele fala da libertação da maldição. Ele fala, isso eu ouvi muitas vezes o R.R. Soares falando, o pastor Silas falando, os pastores que eu assisto no YouTube, eu ouço, mas eu nunca senti numa grandeza tão grande. Eu senti que verdadeiramente, quando a gente fala assim, é lá no candomblé que eu fui amaldiçoada, foi lá no centro de não sei aonde, foi aquela pessoa que roubou meu namorado, sei lá. Aí a maldição veio sobre a minha vida. Não, a maldição já vem do ventre materno. Quando a gente nasce, a gente já nasce com a maldição que veio do Adão e Eva. Aí eu senti isso, eu senti e me interiorizei. Eu pensei, desta maldição, antes de conhecer Jesus, qualquer outra entra na nossa vida de um jeito muito simples, inveja, qualquer ódio, diz que diz, mentiras, qualquer coisa. Se a gente não estiver livre da origem da maldição. E esta origem só pode acabar na nossa vida no momento que nós conhecermos Jesus Cristo. E ao conhecermos Jesus, a gente vê na nossa oração contra as maldições, a quebra de maldições, a gente vê aquela caminhada de Jesus na paixão de Cristo. Eu comecei a enxergar as mentiras sendo pisadas mesmo, a ponto de a gente ter nojo de mentira, porque o pai da mentira é o produtor da mentira. Aí eu pensei, então todas as mentiras são maldições. Pode ser
né? Pode ser uma acusação de um juiz, de um Supremo Tribunal Federal, da Polícia Federal. Se é uma mentira, Jesus está pisando, porque eu aceitei Jesus. Ah, mas é o juiz que está me acusando. Se é mentira, não tem validade nenhuma, porque eu aceitei Jesus, porque você aceitou Jesus, porque você começou a caminhar na graça. Você não é mais objeto ou uma pessoa que vai ser levadas pelas acusações mentirosas, e nem da tua boca você vai proferir mentiras. E aí, eu comecei a enxergar que se o pai da mentira, o destruidor, Satanás, e aquele 1/3 dos demônios, ele só sabe mentir. Quando você vê uma destruição de um sonho teu, tá? Você sonha com coisas lindas. As meninas, eu tenho uma neta que todas elas são lindíssimas. Todos os meus netos são maravilhosos. Quando eu vejo eles entrando numa convicção que não faz parte daquilo que Deus fala, eu falo, aí tem coisa. Porque o demônio é destruidor, ele é destruidor de sonhos. Sonhos nosso, de mães, de avós, de bisa, sonhos nossos, eles conseguem destruir. Quando eu vejo meninos entrando na vida de drogas, a droga é uma mentira, é uma falsidade, entra no nosso cérebro, destruindo o potencial intelectual nosso, em ilusões, naqueles momentos tão efêmeros que não vai levar nada. Mentira que Satanás colocou, está lá debaixo dos pés de Jesus, quando ele estava levando aquela cruz. Eu vou colocar mais uma outra coisa. Então eu estou falando, pai da mentira, é o destruidor, é o acusador, todas as acusações que você não mereceu, não pertence a você. Não receba a acusação como ponto final da tua vida. Todas as acusações, o demônio é o acusador, o demônio é o destruidor. Então sabe o que ele faz? Ele coloca um tumor e faz, essa pessoa vai ter que morrer de câncer. E se a pessoa sara, ainda o demônio fala, não, porque o câncer volta. Então é um monte, é destruição, é mentira, é acusação, destruição de sonhos. Daí a pessoa começa a ficar fraca. Por quê? A pessoa começa a ficar tão decepcionada com a vida e quer tirar a vida. Quer tirar a vida. Aí eu aprendi que toda oração, ao iniciar, precisa sim iniciar com a aceitação de que somos malditos. Que ao nascermos, ao sermos colocados no ventre materno, já somos amaldiçoados pela herança recebida na história da nossa vida, pelo primeiro homem que se chama Adão e Eva. É bem aí que a gente tem que entrar, tá? E bem aí que a gente vai ver o resgate na cruz de Jesus. E ao entrarmos na cruz de Jesus, a gente pode também receber pela palavra de Deus, a gente recebe o próprio Espírito de Deus. Então, daqui para frente, nós nos tornamos o Espírito de Deus em nós, orando
porque nós não somos mais malditos, somos limpos da maldição, porque nós cremos naquilo que Jesus fez por nós. E aí você começa a tua oração. Eu vou falar só 2 partes da oração. E aí você vai falar, não, ai, eu só vou falar para Deus, Deus, tu é que sabes quem sou eu, e eu não quero o demônio. Não, tem toda uma regra. Primeira coisa é receber Jesus, é a primeira coisa. Porque se você não receber Jesus, qualquer ato do demônio entra em você. Você está bem nas mãos do maldito. Então, o mais importante é receber Jesus como teu único, nem para a direita, nem para a esquerda, único, que vai me levar até Deus, tá? Em seguida, você tem que fazer assim uma análise de você. Você tem que ver a quem você não perdoou. Gente de Deus, eu não sabia. Com 80 anos de idade, eu não sabia quantas pessoas que eu não tinha perdoado. Qualquer pessoa, desde a nossa infância. Quantas pessoas que a gente não perdoa. Ah, mas aquela pessoa errou, fez isso e fez esse desaforo, me olhou com aquela cara feia e eu não vou perdoar. Deus vai castigar, olho por olho, dente por dente. Se a gente não tiver nesse momento, logo depois que aceitou Jesus, se a gente não tiver a presença do Espírito Santo no nosso espírito, a gente não consegue ir um pouquinho mais em oração. Estou falando de oração, tá? E daí eu começo a perdoar. Perdoa. E Deus vai mostrando, Espírito Santo vai mostrando, em nome de Jesus eu perdoo e perdoo. Pode ser o maior insulto, pode ser a maior humilhação que a pessoa causou na nossa vida. Eu perdoo e vai perdoando, e vai perdoando. Eu já estou entrando já numa oração mais real. Aí, meus queridos, você vai agora ver a quem você ofendeu. Gente, o Paul Jung, ele diz que é mais fácil perdoar do que nós amarmos. Se nós não perdoarmos, nós não vamos conseguir amar. Se nós também não enxergarmos a quem nós cometemos injustiça, cometemos humilhação para aquela pessoa, qualquer erro nosso, a gente tem que também pedir perdão. Perdão. Você pode pedir perdão de todas as formas. Se você achar interessante chegar para a pessoa, se foi uma coisa que aconteceu ontem, a pessoa ainda está lembrando, eu posso ainda hoje à noite, eu já posso falar, olha, eu errei, tá? Me perdoa, eu te ofendi. É muito rápido. Se a pessoa já não existe mais, você pode pedir perdão em nome de Jesus por aquilo que você fez para aquela pessoa. E Deus e o Espírito Santo vai mostrando para você. Quando o Espírito Santo mostra, não é acusação, viu, gente? Não vai ficar falando para você, ai, tá vendo? Tá vendo? Você fez isso daí. Você é uma pecadora. Deus não vai te... Não, nada disso é verdade. A verdade é que quando a gente reconhece e se arrepende, pronto, a coisa já começou a acontecer. Então tem a primeira etapa, quebra da maldição por aceitar Jesus, perdoar a todos aqueles que nos ofenderam, que nos fizeram mal, e também nós pedirmos perdão a quem nós fizemos mal. Então você já está entrando num lugar especial de oração. Você vai entrar num lugar, ele me fala no candelabro, porque o candelabro é onde ficam as velas. Os judeus têm aqueles oito velas, né? Qualquer candelabro,
qualquer luz, porque a luz é o próprio Espírito Santo de Deus. Deixa Ele iluminar. E você vai começar a regozijar, você vai querer cantar, você vai querer... Você está tão feliz já, porque a felicidade é isso, é uma felicidade eterna. Porque você se torna luz, porque você está recebendo a própria luz do nosso Deus. E você começa, mas daí você tem um motivo, porque você está fazendo esta caminhada de oração para chegar a pedir a Deus. Mas então, quando você vai fazer o pedido, não é assim: oh Deus, eu estou precisando de grana, tá Deus? Me ajuda. Aí eu, não. Gente, quando a gente vai fazer um pedido a alguém, a gente tem que ir com humildade, reconhecendo que eu estou precisando exatamente de 5 milhões de reais. Eu estou precisando. E eu vou falar para Deus de qualquer jeito. Não. Até quando você vai falar com o banco para fazer empréstimo, você não vai de cabecinha baixa, você não vai chegar, ô gerente, não é assim. Vai e fala para Deus: olha, Senhor, eu estou precisando tanto que aconteça uma cura em mim. Mas eu não vou pedir agora, viu, Deus? Antes, eu quero te engrandecer. Eu quero falar para ti que tu és o soberano da minha vida. Eu quero te falar, Senhor, dos teus feitos. E eu quero bendizer o teu santo nome. Eu não quero só falar de boca para fora. Tudo que há em mim, Senhor, eu quero bendizer a ti, Pai. Eu quero que tu saibas o quanto eu te amo. Eu quero te agradecer, Pai. Agradecer por tudo que Jesus fez por mim. Viu, Senhor? Jesus, Ele me tirou da maldição. Eu quero te agradecer por isso, Pai. Pai, o Espírito Santo, Ele fez com que eu lembrasse de quantas pessoas que eu não perdoei, mas agora eu já perdoei. Ele me fez eu lembrar. Então agora eu me arrependi. Eu quero te dizer que sem ti eu não faria nada, Pai. Pai, Jesus me fez eu te conhecer, Pai. Os apóstolos fizeram eu conhecer melhor. Os atos dos apóstolos fez eu conhecer melhor ainda, mas eu não sabia que eu tinha que fazer essa caminhada toda, Pai. Mas agora eu quero te louvar, eu quero te bendizer, eu quero mostrar o meu amor por ti, eu quero mostrar a minha gratidão por ti. Eu quero, Senhor, que tu olhes no meu coração e veja o quanto eu te amo, Pai. Muito obrigada. Pai, o meu filho me ensinou que Jesus veio aqui na terra para te apresentar, Pai. E agora, Pai, eu quero que o Senhor me apresente quem é Jesus. E assim, Pai, eu me sinto numa liberdade tão grande diante de Ti, de Te pedir. E eu peço agora, Pai, eu preciso de 5 milhões. Eu preciso ser curada, Pai, do câncer. Mas eu sei que já não existe mais câncer em mim. Porque a maldição já foi, porque Jesus levou naquela cruz. Então, meu Pai, humildemente eu te peço, pela tua soberania, pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor, pelo teu amor, eu quero te pedir em nome do teu Filho único, Jesus Cristo. Eu preciso de 5 milhões. Eu preciso ser curada do câncer, Pai. Eu já sei que eu já estou curada. Eu já sei que eu já tenho esse dinheiro. Eu já sei.
porque o caminho já está aberto. Então eu já quero te agradecer, não porque eu mereça, mas porque tu és o meu Deus supremo. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus eu lhe peço e coloco este meu pedido diante de ti, na liberdade total, confiando, Senhor, porque eu não posso confiar em ninguém a não ser em ti, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nome sobre todo nome. Pai, eu não venho como Olga, eu venho no nome de Jesus Cristo e coloco o meu problema, Pai, que seja propor, foi a construção da maior igreja do mundo. Olha a ousadia, Pai. Mas tu sabias que não havia cobiça aí. Tu sabias que era para o teu reino. E se ele estivesse apenas divagando? Não, havia muita seriedade. Ele via isso acontecendo na Coreia e ele pediu. Nessa caminhada, ele contou também que sonhos, muitas vezes a coisa não acontecia de imediato. Ele tinha que passar por parte da destruição. E ele passou, mas ele nunca deixou de orar de madrugada, junto com os fiéis. Ele nunca deixou de orar, fazendo este trajeto de chegar até a ti. Pai, a partir daí, ele chegou, ou nós podemos chegar, no ponto onde nós não queremos mais separar, queremos ficar bem juntinho de ti, Pai. Quantas horas forem necessárias, de tão maravilhoso, de tão bom que é estar junto contigo. E eu fico pensando, por que eu achei que orar 30 minutos já era o suficiente? Porque eu não fiz a caminhada correta. Mas quando eu chego até aqui, eu não quero mais parar. Eu não sei se passou 1 hora, se passou 2 horas, porque eu sei que o seu desejo, Pai, ao me criar no ventre da minha mãe, o seu desejo, o seu maior desejo, era estar comigo. Tu te alegras, Pai, quando teu filho quer ficar contigo, porque tu queres ficar comigo. E eu também quero, daqui para frente. Eu não quero deixar um espaço da minha vida sem estar contigo. E o céu deve ser a plenitude da tua presença, Pai, Filho e Espírito Santo. E assim, a gente pode ficar 1000 horas orando não como sacrifício, orando como prazer, com alegria no coração. Faça a tua oração seguindo esse passo que eu estou traduzindo de um oriental para uma oriental e passando para o português. Eu não sei, mas é assim que a gente tem que chegar a orar 1 hora, 2 horas, 3 horas, com esse prazer enorme. É assim que eu estou aprendendo e achei. Eu nem tinha tanta intenção de passar para frente, mas o meu filho falou: mãe, passa. E tudo o que vem de Deus, a gente tem que passar, porque é o reino de Deus que tem que ser construída. E só
passando de verdade, passo por passo, a gente consegue, eu não sei, pode ser que a gente consiga 1 centímetro. É 1 centímetro a mais de construção no reino de Deus, fora outras coisas mais que a gente tem que continuar, tá bom? Mas esta é a oração que a gente pode fazer. Gente, de verdade, eu nunca consegui orar com tanta firmeza durante tanto tempo e eu não quero parar, quero continuar. Eu estou me tornando chata, mas e daí? Eu quero ficar bem juntinho do meu Pai e do Filho e do Espírito Santo. E eu quero alegrar o coração do meu Pai. Por quê? A gente sabe, os nossos pais foram assim conosco. Nós, mães, queremos os nossos filhos, os nossos netos, bem juntinho de nós. Somos gente, humanos. Imagina Deus, o quanto Ele quer ficar perto de nós, do nosso espírito. Amém.